Estamos de volta para a segunda videoaula de matemática. A tia Andréia vai estar fazendo a correção da página 118 até a 124. Frações na reta numerada. 1. Observe a reta numerada abaixo. A primeira reta que nós temos, ela está do 0 até o número 7, né? Foi feito o intervalo de 0 até o 7. A. Marque um ponto na metade do intervalo entre 0 e 1. Tia Andréia falou para que vocês usassem a régua para saber aonde seria a metade, tá? Sabendo a metade, vocês vão marcar essa reta. B. Qual fração representa esse ponto? Esse ponto aí representa 1/2. Número 1 vai ficar em cima, o 2 embaixo. Porque se vocês contarem do 0 até a marcação de vocês, vai ter uma parte. Da marcação até o número 1, são duas partes. Então, essa reta está dividida em duas partes. Então, o 2 vai ficar embaixo, porque é um denominador. Em cima, vocês vão colocar o número 1. Por quê? Do 0 até a parte que vocês marcaram, que é a metade dessa reta, teve um intervalo, ok? Então, 1/2. Letra C, qual fração representa o número 1? O número 1 dessa reta que vocês fizeram aí, o número 1 representa a fração toda, ou seja, o inteiro. Então, se eu for verificar quantos intervalos tem essa reta? 2 intervalos. Então, eu tenho aí o numerador 2. Em cima da minha fração vai ficar o número 2. E ao todo, 2. Então, foram divididas em duas partes e existem 2 intervalos. Então, o total que vai equivaler, né? O que vai resultar no número 1, a fração que vai resultar no número 1, são 2/2. O número 2 em cima, o número 2 embaixo. Ou seja, que é a fração completa que representa o inteiro dessa reta numérica que vocês dividiram. 2. Observe os intervalos abaixo e escreva em cada ponto marcado as frações correspondentes. Letra A. Em quantas partes o intervalo está dividido? Eu conto aqui, ó. 1, 2, 3, em 3 partes. Como se chama essas partes? Terços. Todas as vezes, né, que uma fração estiver dividida em 3 partes, a gente fala terços. Em cada intervalo, qual a fração que vocês vão colocar aí, ó? Do 0 ao primeiro intervalo, 1/3. O 1 vai ficar em cima, o 3 embaixo. Desse intervalo de 1/3 ao próximo intervalo, eu tenho 2/3. E do intervalo dos 2/3 até onde tem a marcação número 1, eu tenho 3/3, que equivale à reta completa. B. Em quantas partes o intervalo está dividido? Nessa reta aqui a gente vai contar 1, 2, 3, 4 partes. Como se chama essas partes? Quartos. E como que a gente vai escrever em cada ponto marcado na letra B dessa reta aí? Do 0 ao primeiro ponto, 1/4. Do ponto, né, que eu marquei 1/4 até o segundo, 2/4. Do 2/4 até a terceira marcação, 3/4. De 3/4 até a outra marcação que está com o número 1, 4/4, ok? Página 119, 3, localize a fração 5/6 no intervalo abaixo. Se vocês verificarem essa reta aqui, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos. Então, após o 1, vocês vão contar cada marcação até chegar ao 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou encontrar 5/6. Então, nessa marcação, eu vou colocar 5/6. É uma marcação que vem antes da marcação do número 1. 4. Use uma régua e trace 2 segmentos em seu caderno. Marque em suas extremidades os números 0 e 1. Do início da sua reta, você vai colocar 0. E no final, a marcação 1. E divida os intervalos de acordo com o que está proposto em cada item. Depois, marque em cada divisão a fração correspondente. A letra A pede para que você divida o segmento em 8 partes iguais. Então, do 0 até o 1, você vai fazer uma marcação em 8 partes. Cada marcação dessa vocês vão colocar, né?
1/8, 2/8, 3/8, 4/8 e assim sucessivamente, até chegar no número 1, que vocês vão encontrar 8/8. B, divida o segmento em 5 partes, a mesma coisa. Uma outra reta que vocês dividiram, né, e marcaram 0, 1. Entre esse intervalo, vocês vão dividir em 5 partes. Depois do 0, na primeira marcação, 1/5, na segunda, 2/5, na terceira, 3/5, na quarta, 4/5. Quando chegar no número 1, vocês vão colocar a fração 5/5. Super desafio 1. Imaginem que o caminho da casa de Torugo até a casa de Luquinha seja de 15 quilômetros. Se Torugo tiver andado 2/3 dessa distância para ir à casa de Luquinha, quantos quilômetros terá andado? E quantos quilômetros ele ainda terá de andar? Desenhe no espaço abaixo o intervalo para indicar a distância entre a casa de Torugo e a casa de Luquinha. Então, vocês vão fazer um intervalo de 0 até 15, que equivale a 15 quilômetros. Se ele tiver andado 2/3, ou aqui já está me informando quantas partes eu vou dividir a minha reta, em 3 partes. Então, a minha reta vai ter 0, 5, 10 e o último 15, ok? E tá perguntando aonde que vai ficar se ele tiver andado 2/3 dessa distância. O que vocês vão fazer? Tem a marcação do 0. Do 0 ao 5, eu tenho 1/3. Do 5 ao 10, eu tenho 2/3. Então, embaixo do número 10, vocês vão marcar 2/3, ok? Vocês vão fazer essa marcação, ó, 2/3, porque se ele tiver andado 2/3 dessa distância para ir à casa de Luquinha, ok? Então, nessa parte aí, vocês vão 2/3 de 15 quilômetros, ok? Ele vai ter andado 2/3 de 15 quilômetros. Na página 120, tem frações e medidas. Na número 1, junte-se a um colega e descubra as frações que representam o movimento do ponteiro em cada um dos relógios acima. Isto é, que parte ele andou da volta inteira. Aqui, no número 6, né, que é o primeiro relógio, nós temos 1/2. 1 em cima, o 2 embaixo. Ou seja, 1 vai representar a parte pintada e meio a parte que foi dividida, as duas partes. No número 3 aqui, nós vamos encontrar 1/4. Por quê? Se vocês contarem, né, nesse desenho, quantas partes foram divididas esse relógio aqui? 4 partes, ok? E a parte pintada, uma parte. Então, aqui equivale 1/4. E no último desenho, que é referente ao número 9, também está dividido em 4 partes. Então, o denominador dessa minha fração vai ser o 4. O número 4 vai ficar embaixo. E quantas partes foram divididas, foram pintadas? 3 partes. 3/4. Então, 6 eu tenho 1/2, o 3, 1/4 e o 9, 3/4. Na página 121, 2, se a hora tem 60 minutos, então quantos minutos há em 1h30? A gente vai pensar, 60 minutos tem a hora. Eu vou pegar o 60, dividir por 2, eu vou encontrar 30. Então, a letra A, 30 minutos. 1/4 da hora, vou pegar 60, dividir por 4, vou encontrar 15 minutos. 1h30. 1 hora são quantos minutos? 60. Quantos minutos? Quanto que vale meia hora? Eu não coloquei a resposta lá na letra A? Meia hora são 30 minutos? Então, eu vou pegar 1 hora, que são 60 minutos, e vou somar com meia hora, que são 30 minutos. 60 mais 30, eu encontro 90 minutos. 3. Se um dia tem 24 horas, então quantas horas há em um dia e meio? Um dia e meio, eu vou pegar 24, dividir por 2, eu vou encontrar 12 horas. 1/4 do dia, vou pegar 24, dividir por 4, eu vou encontrar 6 horas. Um dia e meio, vamos lá. Um dia tem quantas horas? 24. Então, eu vou pegar 24 mais meio-dia. Quanto que equivale meio-dia? Nós encontramos lá na letra A, meio-dia são 12 horas. Então, eu vou pegar 24 mais 12, vou encontrar
36 horas. 4. Em seu caderno, desenhe relógios digitais, mostrando as horas em cada caso. A. 3 horas e meia. Lembrando, relógio digital não tem ponteiro. Então, na letra A, eu posso desenhar um relógio marcando 3h30 ou 15h30. 2 horas e 3 quartos. Eu vou marcar 2h45 ou 14h45. Por que 2h45? Porque quando a gente fala em 3 quartos, olha lá no desenho na página 120, esse último desenho aqui, quando eu falo em 3 quartos, eu vou pegar o relógio, dividir em 4 partes, não é isso? E quando eu verificar, eu pintar 3 partes desse relógio, vou verificar que nós vamos encontrar o número 9. Quanto que o número 9 vale em relação aos minutos em um relógio? 45. Então, vão ser 2h45 ou 14h45. Página 122. O pai de Duda não gosta que seus filhos bebam refrigerante. Ele diz que faz mal à saúde, por isso ele compra suco para a sua família. Um dia ele comprou 1 litro de suco de laranja e preparou um bolo de chocolate bem gostoso. 5. Considerando que 1 litro de suco tem 1000 mililitros, responda. A. Quantos mililitros tem em meio litro? Eu vou pegar 1000, dividir por 2, vou encontrar 500 mililitros. B. Qual a quantidade de suco que cada criança da família Tanaka poderá beber do litro, se todos tomarão a mesma quantidade? Encontre a resposta e escreva abaixo de cada copo. Vamos lá. O suco tem 1000 mililitros. Quantos copos aqui ele colocou para ser dividido esse suco? 4 copos. Eu vou pegar 1000, dividir por 4, vou encontrar 250. Então, embaixo de cada copo, eu vou colocar 250 mililitros, ou seja, 250 ml, ok? C. Qual fração representa cada copo bebido por Duda, seus irmãos e sua prima? O denominador, que é o número que fica embaixo, vai ser sempre a quantidade da divisão. Quantos copos que ele colocou aqui? 4. 4 copos. Então, 4 eu já sei que é o denominador. Se cada um for tomar um copo desse, a fração, né, de cada um bebendo esse suco vai ser representada da seguinte forma: 1/4. D. Se o pai de Duda também quisesse beber suco, quanto seria bebido por cada um, para que todos tomassem a mesma quantidade? Vamos lá. Se ele tinha 4 copos, se ele quiser beber, vão passar a ser 5 copos. Ok? Então, eu vou pegar 1000, dividir por 5, vou encontrar 200. Então, cada um vai tomar 200 mililitros. Se todos da família beberem 1 copo de suco, qual fração representará a quantidade que cada um bebeu? 1/5, ok? 6. Para fazer o bolo, o pai de Duda usou uma receita da internet. Veja, aqui está uma receita de bolo de chocolate. Embaixo pede para que vocês copiem os ingredientes usados no bolo de acordo com a quantidade indicada na receita. A primeira, ingredientes com números inteiros. Então, aí eu vou colocar 1 xícara de açúcar, 1 colher de sopa de fermento, 3 ovos, 3 colheres de margarina. Agora, ao lado, ingredientes com quantidades fracionadas. Eu vou colocar 1/2, né? 1/2, ou seja, meia xícara de chocolate em pó, 2 xícaras e meia de farinha de trigo e 3/4 de copo de leite. 7. O bolo do senhor Tanaka está inteiro. Ele não repartiu ainda. Ele não come bolo de chocolate. Então, vai dividir apenas entre seus 3 filhos e sua sobrinha, de acordo com a quantidade de pedaços que Duda, cada um de seus 2 irmãos e sua prima querem comer. A. Leia o que cada um pediu e desenhe o bolo em seu caderno e reparta-o de acordo com o número de pedaços que o senhor Tanaka precisa cortar. A Yumi, ela quer 1 pedaço. Elias e Edmundo, cada um quer 2 pedaços. Ou seja, aí já são 4 pedaços, né? Cada um quer 2, Elias quer 2, Edmundo mais 2, 4. Mais o pedaço de Ayumi, 5. E Duda quer 3 pedaços, 5 mais 3, 8. Então, vocês vão desenhar um bolo, dividir em 8 partes, ok? Vocês vão dividir esse bolo em 8 partes. B. Escreva as frações que representam a quantidade de bolo que cada um comeu. Ayumi,
1/8. Por quê? Esse bolo vocês dividiram em 8 partes, a Yumi quer uma parte, 1/8. Elias e Edmundo, cada um vai comer 2/8, que cada um quer dois pedaços, entenderam? Então, Elias e Edmundo, 2/8 cada um. E Duda, 3/8, porque ela quer 3 pedaços. Página 124, número 1 do Super Desafio. Nina tinha 5 doces para dividir igualmente entre 4 amigos. Como ela poderia fazer essa divisão? Vamos lá. Ela tem 5 doces para dividir entre 4 amigos. O que ela pensou? Ela pensou em pegar 4 desses doces e dar para cada um, né? Porque são 4 amigos, então cada um vai receber um doce inteiro. O doce que sobrou, ela vai dividir em 4 pedaços, né? Então, cada um vai receber um inteiro e 1/4. O número 1 e depois a fração 1/4. Por quê? Cada um recebeu um doce inteiro. E o quinto doce que sobrou, ela dividiu em 4 partes. Desse quinto doce, cada um comeu 1/4. Então, vai ficar um inteiro, 1/4. 2. Quantas metades de litro cabem em 1,5 litro? E quantos quartos de litro cabem em 1,5 litro? Tia Andréia fez um desenho aqui para tentar ficar melhor para vocês. Ó, quantas metades de litro cabem em 1,5 litro? Imagine que isso aqui sejam 2 caixas de leite. Aqui eu dividi, né, na metade, então fiquei em 2 partes. Aqui eu também dividi na metade. Ao todo, 2 litros de leite, eu entendo que vão ter 4 metades, ok? Mas aqui está perguntando o seguinte, quantas metades de litro cabem em 1,5 litro? Então, vamos lá. 1, 2. Aqui eu tenho 2 metades, que são em 1 litro. Na outra metade eu também dividi 2, não é isso? Então, vamos contar. 1,5 litro vai ser isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui embaixo. Eu vou ter esse e mais esse. Então, quantas metades eu tenho aqui? 1, 2, 3. Então, em 1,5 litro, eu tenho 1, 2, 3 metades. E como que eu posso representar, né, essas metades? 3 meio em fração. 3 em cima e 2 embaixo, ok? O outro. A outra. E quantos quartos de litros cabem em 1,5 litro? Vamos lá. Tia Andréia, 1,5 litro vão ter que ser 2 litros primeiro, né? Aí eu vou dividir em 4 partes, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, dividi 2 litros, em 4 partes. Cada litro dessa aqui, eu dividi em 4 partes. E a pergunta, e quantos quartos de litro cabem em 1,5 litro? Então, vamos lá? Primeira coisa que eu tenho que lembrar, em quantas partes eu estou dividindo cada litro? Em 4 partes. Então, eu já sei que meu denominador tem quanto? 4, vale 4. Então, eu vou pegar e vou imaginar isso aqui, ó. Ok? Ó, 1,5 litro. Então, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, em quantos quartos de litros cabem em 1,5 litro? Eu dividi em 4 partes esses 2 litros e eu verifiquei que a minha resposta em fração são 6 quartos, porque está perguntando em quantos quartos de litro cabem em 1,5 litro. Então, vamos lá de novo, ó. 1 litro eu tenho 1, 2, 3, 4 partes. Meio litro eu tenho 2 partes. 4 mais 2, 6. Então, eu encontro 6 quartos. 3. 4 amigos compraram 3 barras de chocolate e querem dividi-las igualmente entre eles. Como podem fazer isso? Com qual quantidade de chocolate
cada um vai ficar. Tia Andréia também fez um desenho. Ó, são 3 barras de chocolate e vão dividir igualmente entre 4 amigos. Tá aqui, 4 amigos, ok? Aí o que eu sei? Eu sei que o meu denominador, que fica embaixo da minha fração, vai ser o número 4. Então eu já sei, porque cada barra de chocolate foram divididas em 4 partes. E eu vou pensar em quantos amigos eu tenho para dividir, né? Eu tenho para dividir essa barra de chocolate, ó, entre 4 amigos. Eu só tenho 3 barras. Então, eu vou ter que dividir cada barra em 4 pedaços. E o que eu faço? Eu vou contar a quantidade que eu dividi, que ficou, né? Depois que eu fiz a divisão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu vou pegar a quantidade de partes dividida, 12, e vou dividir pela quantidade de amigos, 3. 12 dividido por 3, eu encontro 4. Então, 12 dividido por 4, eu encontro 3. Então, 3 quartos. Por quê? São 4 amigos. Então, tia Andréia se enganou aqui. Vou pegar o 12, que é a quantidade de pedacinhos que eu tenho, e vou dividir por 4. 12 dividido por 4, 3. Então, eu vou encontrar 3 quartos. Ok? Agora, nós vamos iniciar o lançamento, que vai ser da página 125 até 131. Décimos e centésimos, frações decimais e números decimais. Você já resolveu problemas usando cédulas e moedas do nosso dinheiro, não é mesmo? E sabe que, quando temos que comprar alguma coisa, nem sempre o valor é inteiro. Às vezes, temos de usar partes do real, ou seja, moedas. As moedas fazem parte do sistema monetário brasileiro e as menores que R$1 representam fração do real. Use as moedas recortadas do material de apoio para resolver as atividades a seguir. O material de apoio vocês vão encontrar na página 423 e 425, tá bom? Vocês vão olhar lá e vocês vão estar vendo lá atrás nas páginas, tá? 423 e 421 e 423, tá bom? 1. Escrevam abaixo das moedas o valor de cada uma delas, né? Então, vocês vão identificar e vão colocar o valor. A. Qual destas moedas vale mais? Qual dessas moedas aqui tem um valor maior? B. Qual das moedas vale menos? C. Qual moeda pode representar a metade de R$1 e por quê? A metade de R$1. Qual moeda que eu posso pegar 2 moedas dela e eu vou ter o valor de R$1? D. Qual moeda que representa 1/4 do real e por quê? Essa aí é muito simples. Se vocês pegarem e pararem um pouquinho e pensar na moeda de 25 centavos. Se eu pegar 4 moedas de 25 centavos, eu vou encontrar R$1. Então, eu já dei a dica aí qual a moeda que representa 1/4. Página 126, 2 forme R$1 usando somente as moedas de 10 centavos. Que fração do real você acha que a moeda de 10 centavos representa? Explique. A moeda de 10 centavos ela vai representar 1/10, tá? Por quê? Porque nós precisamos de 10 moedas de 10 centavos para formar R$1. 3. Use suas moedas de 1 centavo até formar R$1. Que fração do real você acha que a moeda de 1 centavo representa e por quê? Aqui, centésimo, né? Vai representar 1 centésimo. Por quê? Porque precisamos de 100 moedas para formar R$1. Sistematizando, o sistema monetário brasileiro é formado por números que possuem vírgulas em sua escrita. Utiliza-se a vírgula para separar a parte inteira e a parte decimal. Números com vírgulas são chamados de números decimais. Veja, aqui nós temos 0,10. A parte inteira, representada aí pelo 0, que vem antes da vírgula. E a parte decimal, o número que vem após a vírgula. Podemos transformar esses números em frações com o denominador 10, quando o inteiro for dividido em 10 partes iguais
e 100 quando o inteiro for dividido em 100 partes iguais. As frações que apresentam denominador 10, 100 e assim por diante são chamadas de frações decimais. Vamos marcar isso aí. As frações que apresentam o denominador 10, 100 e assim por diante são chamadas de frações decimais. 4, página 127, veja os quadrados a seguir. São todos do mesmo tamanho, mas estão divididos em formas diferentes. Aqui, vocês vão observar primeiro o quadrado, tá? Veja o primeiro quadrado. Pinte a quantidade de partes necessárias para que o quadrado fique inteiro, ou seja, eu vou ter que pintar todos os quadrados. B, qual denominador você pode usar para representar em quantas partes o inteiro está dividido? Vocês vão contar quantas partes, quantos quadradinhos foram divididos e vocês vão botar o valor aqui. C, qual numerador você pode usar para representar todas as partes que você pintou? É o quadrado inteiro, então, total desses quadradinhos, tá? D, como ficará a fração que representa o inteiro? Essa fração, tá? Representa um inteiro, ou seja, representa 1. Por quê? Quando eu pinto ela toda, ela tá completa, né? Quando o numerador for igual ao denominador, a fração vai representar o inteiro, ou seja, em quantas partes esse quadrado foi dividido? 100. Então, meu denominador é 100, é o número que fica embaixo. Se eu pintar todos os quadrados, eu vou pintar quantos quadradinhos? 100. Então, a minha fração vai ser 100 centésimo. 100 em cima, 100 embaixo. Isso representa um inteiro, ou seja, todo o quadrado. 5. Agora repare bem neste desenho. A. Em quantas partes este quadrado está dividido? Vocês vão contar em quantas partes e colocar aqui. B. Pinte uma dessas partes. Aqui vocês vão pintar apenas uma parte desse quadrado. C. Qual é a fração decimal que representa a parte que você pintou? Vocês vão colocar o numerador embaixo e o denominador embaixo, que é a quantidade de números que vocês contaram aqui na divisão. Em cima, que é o numerador, vocês vão colocar a quantidade que vocês pintaram. Vão encontrar essa fração. Preste atenção. Também podemos representar essa parte pelo número decimal 0,1. Chamamos de, aqui nós chamamos de 1/10. Página 128, número 6. Agora preste atenção novamente. A. Em quantas partes esse quadrado foi dividido? Vão contar a quantidade de partes que ele foi dividido. B. Pinte uma parte. Qual fração decimal representa essa parte? Vocês vão colocar o denominador embaixo nessa sua fração. Quantas partes foram divididas? Vocês vão colocar esse número embaixo. Na parte de cima da fração, vocês vão colocar a quantidade que vocês pintaram. Também podemos representar essa parte pelo número decimal 0,01. Chamamos de 1 centésimo. Sistematizando, frase decimal. Eu tenho 1/10. O número decimal de 1/10 é representado 0,1 e a leitura 1/10. Embaixo, 1 em cima e 100 embaixo, né? Que é o número decimal representado 0,01. A leitura 1 centésimo. 7. Pinte nos quadrados abaixo a quantidade indicada pelo número decimal. Ah, 0,4. Eu tenho aqui a divisão feita em 10 quadradinhos, ok? E o que eu vou fazer? Eu vou observar qual o número que está após a vírgula e eu vou pintar. A letra A, 0,4, então eu vou pintar 4 quadradinhos. A letra B, 0,7, qual o número que vem depois da vírgula? O 7, então é a quantidade que eu vou pintar esses quadradinhos. E a letra C, 0,9, também o número que vier após a vírgula, que representa a quantidade que eu devo pintar. 8. Escreva os números que faltam para completar a reta numérica. Então, aqui já tem 0,1, 0,2, vocês vão completar, né? 0,3, vão completando. Após o 1, tem um intervalo entre 1 e 1,2. Esse intervalo vai ser 1,1. Ângulos e giros. Você já ouviu falar em ângulos?
Torugo sabe tudo sobre o assunto. Veja a conversa dele com Luquinha, lá na página 129. Outro dia eu assisti a um vídeo no YouTube muito legal. Sério? Sobre o que era? Campeonato de skate. O menino fazia cada manobra com seu skate. Manobra de 360 graus, de 180 graus, precisava ver. Não tenho ideia do que seja isso. Para Luquinha entender as manobras de skate, Torugo explicou. Imagine um catavento girando. Veja, aqui nós temos 4 cataventos. Quando o catavento dá uma volta inteira, ele gira 360 graus. Desse modo, escrevemos 360 graus. O glossário aqui está explicando o que é grau. É a unidade que usamos para medir os ângulos. E 360 graus é a medida de uma volta completa. Página 130. Quando o catavento dá metade de uma volta, ele gira 180 graus. Assim escrevemos 180 graus. Veja os sentidos para os quais ele pode girar. Então, 180 graus é a medida de metade de uma volta. Tia Andréia, como que foi achado esses 180 graus? Eu pego a volta toda, que equivale a 360 graus, e divido por 2. Eu vou encontrar a metade, 180 graus. Será que Luquinha entendeu as manobras de skate depois dessa explicação? Qual é a relação dos giros do catavento com as manobras de skate de 360 graus e de 180 graus? Escreva um texto explicando o que você entendeu. Vamos lá, da mesma forma, tá, que o catavento, né, da mesma forma que ele faz uma manobra de skate de 360 graus, que significa uma volta completa, uma manobra de 180 graus vai significar o quê? A metade de uma volta, ok? E Torugo continuou explicando. Quando pensamos em 1/4 de volta, ou seja, metade de uma meia volta, teremos um ângulo de 90 graus, ok? Tá aqui, ó, 90 graus. Vocês imaginam uma volta, dividam em 4 partes essa volta aí, tá? E vocês também podem fazer muito simples encontrar esse valor, de uma forma bem simples. Vocês podem pegar 360, ele não quer saber 1/4 de volta? Pegue 360, divida por 4, vocês vão encontrar 90. Então, 1/4 de volta representa 90 graus. O ângulo de 90 graus também é chamado de ângulo reto. Quando temos um ângulo reto e queremos mostrar que ele mede 90 graus, desenhamos assim. Aqui tem o ângulo que é chamado de ângulo reto, ok? Nós desenhamos dessa forma. Importante, um ângulo de 90 graus é sempre um ângulo reto, independente da posição. Vocês vão observar aqui o ângulo em várias posições, tá? Os ângulos são encontrados em muitos lugares. Página 131. 2. Observe as imagens, os ângulos retos. Aqui, se você observar, vocês vão encontrar ângulos retos em todas essas imagens. 3. Também podemos pensar em giros e ângulos quando observamos os ponteiros do relógio. Pense nos movimentos dos ponteiros de um relógio analógico e responda. Um giro completo do ponteiro dos minutos corresponde a 360 graus. Meio giro ou metade da volta do ponteiro dos minutos vão corresponder a quanto? 180 graus. E 1/4 de giro do ponteiro dos minutos, 90 graus. Porque se a gente dividir 1/4, né, a gente vai encontrar lá, vai dividir em 4 partes, é só vocês pegarem, né, como eu falei, dos 90 graus, vão pegar 360, dividir por 4, vão encontrar esse valor de uma forma bem simples. 4. Desenhe um relógio analógico marcando 3 horas. Qual é o ângulo formado entre o ponteiro das horas e o ponteiro do minuto? Então, o ponteiro maior vai ficar no 12 e o menor no 3, ok? Qual é o ângulo formado entre esse ponteiro? Quando você olhar o desenho, vocês vão dizer qual o ângulo que foi formado, tá bom? Tia Andréia vai ficando por aqui, tá? Qualquer dúvida é só anotar e nós tiraremos na live. Um beijo e até a próxima.